Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje vamos ter a palestra com a mentora Celeste Maria. Vamos falar sobre crença do Espiritismo, Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, tá? Graças a Deus. É a primeira leitura da mentora Celeste Maria, leitura do Evangelho. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei donde sois, por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacobe e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós, outros, sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número de envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado de humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse ser esse estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos essa humanidade se haverá feito culpada para merecer tão triste sorte?
No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, por que tantos entraves postos diante dos seus passos? Por que essa porta tão estreita que só o mundo, que só a muitos poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a humanidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Graças a Deus. Então aqui esse texto hoje, já vem nos, chamar a atenção para a própria palestra hoje, que fala sobre a crença do Espiritismo. Então aqui vem nos dizer que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, Então virão, a gente vai ver de tudo, E quando fala dessa porta estreita, são as dificuldades que nós temos que vencer para chegar na glória do Cristo, E fala, e aqui vem falar que a vida aqui é uma escola, Onde nós vamos sendo lapidados, E fala também de reencarnação, que é o que o Espiritismo também prega, Que a vida não é só isso aqui, que nós temos várias existências, Até a gente se aperfeiçoar e se tornar espíritos puros, Então, essa porta estreita é o que nós temos que vencer, passar, Então, o que o mundo nos oferece, a porta larga nos oferece uma imensidão de coisas, Mas nós temos que pensar, refletir, será que vale a pena? Será que eu estou sendo correto? Esse é o caminho certo? Então, é uma reflexão que a gente deve fazer sempre, Graças a Deus. A mentora quer retornar ou pode dar continuidade? Então, nós vamos dar continuidade. Antes da gente começar, vamos fazer uma prece novamente, para entrar em sintonia. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. A crença do Espiritismo. A principal crença do Espiritismo é a evolução do espírito através da reencarnação, com base na existência de Deus, na imortalidade da alma e na lei da causa e efeito, visando o aperfeiçoamento moral e intelectual guiado pelos ensinamentos de Jesus e pela comunicação com os espíritos, resumindo no lema: fora da caridade não há salvação. Então, aqui é o que a gente já acabou de ler, Se fala sobre essa evolução, fala sobre a reencarnação, que é onde a gente tem a oportunidade de vir e corrigir. Então, o Espiritismo, ele prega isso. E fala também da alma, que a nossa alma, existe várias, a alma, o espírito é um só, Mas ele vem, por exemplo, tem a vida, A vida e várias existências. Então, um espírito, ele pode vir várias vezes, de acordo com a necessidade dele, em aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento é para a moral dele e fala também dessa comunicação. O Espiritismo, ele prova, que há essa comunicação
que nós conseguimos comunicar com os espíritos, né? Então, aqui a casa mesmo já mostra, toda semana, toda quinta-feira, né, para quem não participa das reuniões mediúnicas, vem uma mensagem de um espírito, né? Então, isso aí, ele deixa suas mensagens, é uma comunicação, né? Ele vem trazendo as mensagens. Então, isso aí, o espiritismo prova isso aí. Então, não tem como duvidar que isso aqui é uma verdade, né? Os pilares fundamentais para essa crença no espiritismo. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, justo e bom. Então, aqui fala que tudo começa em Deus. Ele que é, né, é o dono de tudo isso aqui, vamos dizer assim, né, para ser mais claro. Então, ele que é essa inteligência suprema, acima dele não tem mais ninguém. Ele está na última escala, né? Então, ele é essa inteligência maior que existe. E a primeira inteligência, né? Então, não era nada. Ele foi o primeiro ser existente, né? E ele é justo e bom. Então, quando fala que ele é justo e bom, ele não castiga ninguém, né? Então, Cristo não fala, o Cristo me deu essa situação aqui é um castigo de Deus. Não, Deus não faz isso com ninguém. Tudo são as nossas escolhas. Igual fala aqui, que é a lei tudo que você planta, você colhe. Então, nós mesmos fazemos nossas escolhas, né? Não adianta a gente falar, vou fazer o mal e querer colher o bem. Então, essa lei, né? Tudo retorna para a gente de acordo com aquilo que a gente emana. Imortalidade da alma. O espírito é eterno e sobrevive à morte do corpo físico, sendo a vida física um estágio. Então, aqui é só um estágio que a gente passa mesmo, né? Só para fazer as provas mesmo, passar pelas provas e aprimorar o espírito. Reencarnação, o retorno do espírito à matéria, para aprender, evoluir e reparar erros da vida. Então, a reencarnação é quando o espírito retorna para a Terra para poder fazer a sua evolução. Comunicação com os espíritos. Essa comunicação com os espíritos dá-se o nome de mediunidade. Então, os médiuns conseguem comunicar com os espíritos. E fala também que todas as pessoas têm mediunidade, né? Todo ser tem mediunidade, é dotado de mediunidade. Possibilidade de intercâmbio entre encarnados e desencarnados para aprendizado e orientação. Olha para você ver a importância que é essa comunicação com os espíritos. Porque os espíritos, eles têm uma visão mais abrangente de toda a situação. Então, eles conseguem enxergar com mais clareza. E muitas vezes a gente sabe que eles vêm trazendo uma mensagem para a gente, né, aqui na Terra, então a gente enxerga de uma forma e eles enxergam de outra. Às vezes algo que a gente acha não tem solução, eles enxergam a saída para a gente, né? Muitas vezes eles não podem falar, porque senão a gente atrapalha também toda a nossa trajetória, né? Nós precisamos entrar em sintonia e descobrindo, né? Porque se eles falar também, não faz assim, você não vai evoluir, né? Vai achar tudo já prontinho. Então, assim, mas eles enxergam com mais clareza. Isso é um dos pontos que eu estou colocando, assim, que é, né, para explicar melhor. Lei de causa e efeito. Cada ação gera consequência e o livre-arbítrio permite escolhas pelas quais somos responsáveis. Então, é essa lei, né, que já foi falado, de causa e efeito. Então, tudo que a gente faz, toda ação, gera uma consequência. Mas nós temos o livre-arbítrio. O Cristo nos deu essa liberdade. Nós podemos fazer o que a gente quer. O que eu quiser, eu posso fazer. Só que nós temos que ter a consciência. Se eu fizer o que eu fizer, vai ter uma causa, né? Vai ter um efeito, uma consequência. Então, se for uma coisa boa, as consequências serão boas. Se for ruim, as consequências serão ruins. Mas nós temos a liberdade. O Cristo, ele não impõe nada para ninguém, né? Somos feitos livres, todos nós somos livres. Jesus como guia. O mais puro dos espíritos, modelo de moralidade e amor para a humanidade, não Deus, mas um espírito superior. Então, Deus, né, que é o Pai, que é a inteligência suprema, ele nos mandou esse guia, que é o Jesus, né,
para traçar esse caminho, ser modelo para a humanidade, para a gente seguir. Que é esse modelo de amor, que o Cristo, Jesus, ele foi só amor. Então, ele nunca desistiu de nada, né? Ele sabia a trajetória que ele precisava percorrer, e ele fez isso por amor a todos nós, para nos ensinar. Então, os caminhos do Cristo é só de amor mesmo, e pureza. Aqui, eu encerrei aqui, né, minha palestra, e nós temos aqui os princípios básicos da doutrina espírita, né? A gente pode ler. Então, são 12, 13, né? 15. São 15. Começa com Deus, né, que é a causa suprema primária de todas as coisas, né? E termina aqui na ação dos espíritos sobre a natureza. Então, Deus, Jesus, espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida, ação dos espíritos na natureza. Então, são os princípios básicos da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec no século XIX. Então, eu enxergo que Allan Kardec era como se fosse aquela pessoa curiosa, que ele queria saber tudo, né? Mas por que isso? Igual a criança que faz as perguntas, né? Mas por que isso? Por que aquilo? Então, assim, ele foi buscando querendo buscar essas respostas, né? Mas só que não foi só fez a pergunta, mas ele conseguiu provar através dessa comunicação com os espíritos, né? Então, aí criou-se esses princípios básicos da doutrina espírita. Depois vocês podem estar, né, lendo e refletindo direitinho, mas esses são os princípios básicos. Então, acreditar, ter fé é muito importante. E muitas vezes a gente está frequentando, né, está estudando uma religião e a gente tem algo na gente que não tem resposta, que a gente está sempre em busca de alguma coisa. E o Espiritismo, ele consegue sanar essas perguntas dentro da gente, responder para a gente essas coisas que a gente acha que não tem respostas, né? Então, ele traz muita paz, né? Traz muita paz para a gente esse estudo do Espiritismo. Eu falo porque eu mesma encontrei essa paz a partir do momento que eu comecei a entender e comecei a estudar. Não que eu era uma pessoa que não tinha religião, não, eu sempre fui criada dentro da religião, né, enraizado, minha mãe, minha família, sempre com essa religiosidade, né? E eu busquei o Espiritismo quando eu queria saber mais. Eu queria respostas mais concretas para aquilo que eu acreditava. Não que eu estou induzindo as pessoas, eu estou falando, o meu, né, para mim, foi no Espiritismo que eu consegui o esclarecimento de tudo que eu queria saber, né? Existem muitas coisas que eu preciso saber ainda, mas assim, no momento que inquieto dentro de mim, eu consegui encontrar essa paz. E assim, eu não sei o que em mim que realmente precisava, né? Então, assim, era uma busca que eu não achava respostas, né? E a partir do momento que eu fui estudando e começando a entender o nosso mundo aqui, porque a gente precisa entender o que eu estou fazendo aqui, né? Isso que é importante. Para que eu vim fazer aqui? Não é simplesmente viver, né? A gente tem que entender por que a gente está aqui, o que eu devo fazer aqui, o que eu preciso levar. Então, assim, é buscar entender onde nós precisamos evoluir, onde nós precisamos lapidar, né? Então, eu não estou lapidada, eu tenho muita coisa ainda para lapidar e acredito que a gente só vai conseguir o dia que a gente estiver totalmente lapidado, não precisa a gente voltar aqui mais, né? Enquanto a gente estiver aqui, é porque tem muita coisa ainda para ajustar, né? Então, tem muitas pessoas para a gente ajudar, né? Muita coisa porque tem muitos espíritos que eles vêm, às vezes nem é mais para reajustar nada mais, é porque ele precisa fazer algo aqui na Terra, né? Precisa ajudar mais pessoas, então tem tudo isso, né? Igual a gente vê aí, essas pessoas que, por exemplo, inventou uma vacina, trouxe a luz para a gente, né?
Então, isso aí são pessoas que já estão evoluídas, eles vêm mais para ajudar a humanidade, né? E eu encerro aqui a minha participação. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês por me ouvirem, agradeço os nossos internautas, né, que nos acompanham toda semana aí, e também peço que a luz do Espiritismo possa clarear a mente de cada um, né, tirar as vendas dos nossos olhos, né, porque é isso que o Espiritismo faz, ele vem tirar essa cortina, né, dos nossos olhos, para a gente enxergar com mais clareza. Então, eu espero que a luz do Espiritismo chegue a cada um de vocês, que vocês possam abraçar o amor, essa luz, né, e ser preenchidos pela luz do Cristo. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu convido a mentora a retornar. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso lar, aos nossos familiares. E essas energias curadoras cheguem a cada um desses filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem de uma senhora dessa cidade. E ela fala que ela foi muito presente na comunidade e ela trouxe muito esse conhecimento, né, de religião para as pessoas que mais próximas, para os seus familiares. Ela fala que ela esteve muito presente, né, nas missas, ela nunca faltava às missas, e então ali ela encontrava, né, todo o aconchego, todo o amor, e ela compartilhava esse amor. Mesmo às vezes, o seu companheiro, ele reclamava muito dela, porque ela estava muito ausente em casa, mas estava presente na igreja, né? E ela fala que quando ela conheceu a casa, ela estava trazendo uma grande libertação também junto para os seus familiares. E ela fala que ela tem agradecimentos pela casa, que a casa acolheu muito os seus familiares, né? E ela fala que ela sente que hoje a sua família não está presente na casa, pelos preconceitos, pela comunidade, né, que cobre, e eles não estavam preparados para ser cobrados, né? E ela fala que tinha um espaço, e ela fala que ela sentiu muito por eles estar ausente, né? E ela fala que trouxe uma paz muito grande para o seu filho. Foi aqui que ela conseguiu. Ela fala que dedicou o tempo, né, da passagem desse filho. Era um filho muito querido por ela. E ela sentiu que ela atrapalhava a evolução desse filho depois que ele fez a passagem. E ela entendeu depois que iniciou os trabalhos na casa, que ela começou a acompanhar. Ela teve a permissão da sua mentora para estar presente na casa por ter os familiares aqui. E ela precisava passar essa mensagem a esses familiares, né? Esse entendimento e essa busca, né? E ela fala que hoje ela tem muitos agradecimentos pela casa, pelas pessoas que participam da casa, que através das pessoas que estão aqui, ela tem um entendimento melhor, e ela fala que ela foi muito ajudada, não só ela, mas todos os seus familiares. Então, assim, como lhe disse, né, é só agradecer a grande oportunidade,
de ter essa mentora com tanta evolução, trazendo esse conhecimento a nós, né? E igual a mentora, a Celeste Maria, trouxe também um depoimento, né, da sua filha, né? Quando eu falo filha, é da sua, como ele diz, a sua média, né? Então, através dela, vem trazendo esses ensinamentos, e ela vem trazendo também esses ensinamentos a nós, e ela fala que nós precisamos crer, e nós precisamos buscar essa crença dentro de nós, que nos traz alegria, que nos traz, como diz, fortalecimento para os nossos conhecimentos. E ela fala que onde há amor, há salvação, né? Então, quando você dedica, quando você eleva esse amor àqueles que necessitam, você está salvo, né? Então, quando a gente nos diz isso, sem o amor não há salvação. A gente está falando de pessoas, nós estamos precisando mais desse amor ser compartilhado. Porque quando a gente nos diz isso, não, só eu vou salvar o mundo, não. Se você começar por você possa salvar quem está ao seu lado, a sua família, e assim essa família possa ter os seus familiares também, né? Às vezes vai ser mãe, e vai ser pai, e vai trazer também a cura aos seus filhos. Então, como ele diz, não somos poucos, né? Somos uma sementinha, mas o Cristo, ele manda esses mensageiros, né? Através dele, para curar mais pessoas. Então, nós precisamos ser conscientes. Nós precisamos o quê? Estar preparados. E nós precisamos o quê? Nos ouvir. Que muitas vezes nós temos nossos chamados. Às vezes de ir através de alguém, que nós possa chegar até esse alguém, trazendo toda essa tranquilidade, toda a palavra sagrada para aqueles que necessitam. Então, nós precisamos crer, nós precisamos o quê? Estar forte, para nós também ser, como diz, instrumentos, né? Então, para isso, precisamos crer. Então, essa mentora, ela vem aqui nos alertando, né? Nós não pregamos aqui a religião, né? Muitas vezes fala, olha, eu não vou porque eu também vou à missa. Não, aqui nós pregamos o amor, o acolhimento. Nós estamos aqui para quê? Para acolher cada um de vocês. Não importa se vocês ontem, muitas vezes, eu errei ontem. Não, que você venha, que você não erra amanhã. O importante é que vocês não errem, que vocês comecem a o quê? Ter a base do que vocês precisam para ser feliz, né? E muitas vezes, eu não vou me perdoar por isso. Por que não? Estamos em terra em grandes aprendizados. Nós precisamos o quê? Lutar. Nós precisamos o quê? Errar menos. Começar a ter os nossos acertos. Começar a olhar dentro de nós. Graças a Deus por essas grandes oportunidades, né? E quando eu digo isso, eu falo com muita alegria no meu coração, né, de transmitir essa mensagem, né? E quando a gente nos diz isso, é porque foi um ser que esteve em terra, sofreu, né, com as suas diferenças, com a perda, com o luto, né? Igual ela diz, né, que foi seu último filho que foi gerado. Então ela fala que esse filho, ele foi muito precoce, ele fez e ela fala que ela não aceitava a sua passagem desse filho. Por quê? Porque ela falou que ela amava demais esse filho. Não é que ela não amava os seus outros filhos, mas ela sentia que esse precisava mais dela. Ela queria mais dedicá-lo, ela queria que ele estivesse mais tempo em terra para evoluir junto a ele. Mas ele escolheu ir bem jovem. Então, assim, é muito delicado essa mãe. Ela vem trazendo esse conhecimento a nós. E através de nós, através dos nossos ensinos, que chegaram essa evolução desse filho, de seus familiares. Né? Só agradecer a grande oportunidade. Agradeço imensamente, né, a cada um de vocês que está aqui. Agradeço imensamente a essa mentora que traz todo esse conhecimento a nós. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Quando estamos em terra, temos um grande objetivo
de amar aquele que necessita, de acolher aquele que precisa colo. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente de emanar essa luz divina e esse fortalecimento aos familiares. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, mas só agradecer a cada um de vocês presentes. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. Como lhe disse, né, hoje é um dia de agradecimento, de gratidão, de estar aqui transmitindo as palavras sagradas dessa mãe, né, que tanto lutou pelo seu filho. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus.